os seres humanos têm uma capacidade imensa de criar novas opções, né? Em todos os sentidos, né? Agora, esta semana, essas últimas 2 semanas, esses últimos dias, tenho visto uma coisa impressionante no esforço que o ser humano tem tido para administrar, para sobrepujar as coisas negativas, né? É um esforço muito grande. Tem que estar muito conectado com o Altíssimo para poder continuar ainda olhando a mídia, né? Essa semana, esses últimos dias, aliás, os últimos dias, por que não dizer os últimos meses, né? Liga a televisão, corrupção, corrupção, guerra, corrupção, corrupção, corrupção. Denúncia daqui, denúncia dali, políticos entrando e saindo da prisão, políticos sendo desmascarados e outros se defendendo, enfim. Mas o ser humano que é capaz, que tem capacidade, criatividade, conseguiu encontrar um demônio mais terrível e mais temível do que a corrupção. Olha, é muito impressionante como as coisas se sucedem, como as surpresas surgem no cenário imediato. Ultimamente apareceu um demônio aí que está todo mundo preocupado com ele. E o mais incrível, esse demônio, ele tem até nome em automóvel. Tem até muito pouco tempo, tem automóvel com esse nome, que segundo eu vi na mídia. E agora é um verdadeiro furor. Eu compreendo perfeitamente o temor de um demônio tão grande, tão perigoso, tão avassalador, tão aparentemente invencível. O nome dele, eis o nome do terrível demônio, Zika. Será que é um Belial? Que tem nome feminino, né? Mas é um nome, ironizando ou não, lamentando ou não, solidário com as vítimas. Eu sou forçado a falar desse demônio sem, obviamente, dar-lhe o valor midiático que ele tem recebido. Obviamente, sem enaltecê-lo da forma que ele tem sido enaltecido nos últimos tempos. Liga a televisão, Zika. Liga a televisão internacional, Zika. Zika. Liga a rádio, Zika. Zika, daqui a pouco alguém vai usar esse nome como... vão registrar ele para ter propriedade desse nome, né? É chato, é desagradável. Agora, como tudo tem um lado bom, este demônio aí conseguiu mostrar uma faceta que ainda não foi enxergada, mas que eu já vi. Porque esse demônio conseguiu sensibilizar o argentino, líder dos jesuítas, a rever o conceito dele sobre o controle da natalidade. Isso foi a única coisa positiva que eu vi até agora nesse demônio. Ele conseguiu, à custa de muito esforço, muito manobra. Finalmente os jornalistas às vezes conseguem fazer um trabalho, porque todos os jornalistas têm mãe, a maioria tem filha, tem irmã, né? Então eles conseguiram fazer um trabalho assim verdadeiramente milagroso de encurralar o argentino e fazer ele dizer que não, entre os males o menor.
Agora, é óbvio que ele, por enquanto, ainda não pode dizer que entre os males o menor é que o aborto, a interrupção da gestação em casos extremos, nos dias horrorosos que estamos vivendo e que estão para vir. É claro, agora alguém diz, olha, são írias negativistas falando disso horroroso. Eu estou aqui na minha piscina, nadando, estou aqui no meu bem bom, e o Írio está falando mal da minha vida. Não estou falando da vida de quem está na piscina nadando, não estou falando da vida daqueles que estão fazendo cruzeiro, não estou falando do povo, da humanidade em geral, não estou falando daqueles que ainda por enquanto não foram atacados, beliscados, atingidos pelo Zika. Estou falando dos que sobrevivem à custa de muito esforço, que lutam para sobreviver, que têm que sair de casa para trabalhar, ir e voltar, e correm o risco de encontrar na metade do caminho um lixão, onde tem um pouco de água parada, e que daí um demônio desse vem e pica eles. É desse que eu estou falando. Não estou falando dos que estão fazendo cruzeiros internacionais, daqueles que estão... Não. Em que pese que eles não estão imunes, hein? Em que pese que quem está na piscina, no iate, não está completamente imune. Só quem pode garantir a imunidade, a segurança plena, é o onipotente, onisciente, onipresente, meu Pai, Senhor Deus. Como? Ele pode, por exemplo, te induzir, tu ias passar num lugar onde o mosquito ia te pegar, onde ele estava de plantão, o demônio. Ele não tem chifre não, esse demônio, viu? Esse demônio, ele é sutil, ele é quase sutil. E tu ia passar ali, por alguma razão, tu és impelido a mudar de rota, como já aconteceu muitas vezes, quando tu ia ter que sofrer um acidente, ou quando tu ias deparar-te com uma bala perdida. Ele pode te desviar a rota, só ele pode, e tu nem ficas sabendo que se estivesse naquela rota tu ia ser atacado por esse demônio horroroso, esse Belial. Só ele pode. Então lembrem disto. Mesmo aqueles que estão aquartelados, ninguém está livre das pestilências que estão em curso. Só o Senhor, só o poderoso Senhor pode vos proteger de qualquer coisa. E mais do que nunca é necessário lembrar do que eu falei há 2000 anos e que está sempre em vigor. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Está lá registrado, Mateus 6, versículo 6. Quem nega este item da minha doutrina, dos meus ensinamentos, não é cristão, é jesuíta. Só os jesuítas que ficam desobedecendo os ditames que eu proferi da parte de meu pai, que foi o Senhor que me disse. Ele me mostrou há 2000 anos como é o melhor meio, a forma melhor de entrar em contato e de estabelecer uma simbiose com Ele. Ou por acaso tu que me ouves pensas que Deus, se crês que Ele existe, é inferior à tua companheira, ou tu, mulher, ao teu companheiro? Se com teu companheiro, tu mulher, ou com tua companheira, tu homens, preferes te encontrar na intimidade sem que ninguém possa interromper, então, para invocar o Altíssimo, tenha consciência que o lugar mais adequado é no teu quarto, com a porta fechada, como eu falei há 2000 anos, e por conta disso fui muito odiado, porque eu disse para ninguém ir na igreja, sinagoga, nada. Eu disse para eu rezar no quarto, com a porta fechada. Então tu que queres ter intimidade com o Pai, tu que queres ser íntimo com o Altíssimo, queres estabelecer uma simbiose com Ele,
no teu quarto, tu tranca a porta e ora ao Pai. Tu moras com mais pessoas, então se não quiser trancar a porta, pede, olha, eu vou orar ao Senhor agora. Não queres às vezes constranger ninguém, tua esposa. Ou então se ela estiver ali contigo, não tem nenhum problema, contanto que ela respeite esse teu momento íntimo com o Altíssimo. Bota ela de guarda daí, ou ela coloca tu, homem, de guarda, para ninguém interromper a tua intimidade, teu momento sublime com o Altíssimo, tua simbiose. Então, muito bem, voltando ainda, infelizmente, até aqui eu falei do Senhor, mas eu vou ter que voltar à vedete da semana, do mês, a Zika, né? Vou ter que voltar a falar sobre isto. Então, eu aconselho, eu vejo alguns líderes, raramente, mas vejo alguns líderes com um discurso bem afinado, bem quase ortodoxo, mas daí por demagogia, por subserviência aos encabristados, ele desce da racionalidade para um buraco profundo, num abismo, e se posiciona contra o direito da mulher de decidir se ela quer ou não carregar nela um conjunto de células que foi plantado a revelar a vontade delas, para depois ter que responsabilizar-se até perante as leis dos homens por alguém que ela não convidou para participar da vida dela, que apareceu, que entrou de repente, como no caso do estupro, que a lei já prevê. Então, quer dizer, no caso do estupro, a lei já prevê, já dá direito à mulher a interromper a gestação. Só que a justiça amorosa, como eu já testemunhei N vezes pela televisão, só toma a decisão final quando já está em 7, 8 meses, que daí sim já pode ter e tem o status de criança, porque criança só, esse status só é devido a quem é passível de ser criado independente da gestante, de acordo com as leis cósmicas. E então recomendo, insisto, para finalizar, já que existe esse problema que eu vejo aí pela mídia, que as mulheres da elite estão indo para o estrangeiro fazer suas interrupções, ou então para clínicas clandestinas bem organizadas para interromper a gestação. Então eu sou forçado a abordar mais uma vez isto, que esses líderes que têm uns discursos quase ortodoxos, que eles leiam na minha página o que eu expliquei da parte de meu pai sobre a interrupção da gestação em tempo hábil. Lá está explicando tudo detalhadamente. Há uns anos atrás, o intelectual me fez uma pergunta querendo, de repente, explicação melhor sobre isto, e eu respondi a ele, e está lá também disponível, onde está escrito Henrique Cristo. Como é que está escrito mesmo? Henrique Cristo? Henrique Cristo elucida a questão do aborto, não é isso? Então lá, Henrique Cristo, eu falo da parte do meu pai, e insisto em dizer, eu sou radicalmente contra o aborto, mas eu sou a favor da vida com dignidade. Então eu não parafraseando a palavra do argentino, que entre os males o menor, antes dele, muitos milênios, eu falo entre os males o menor. Então, eu quero deixar bem claro que o pecado da interrupção da gestação, a mulher já paga na hora do constrangimento de se submeter àquele procedimento, não lembro agora o nome que eles usam, né? A corretagem. Em tudo isso ela já acerta, ela sai dali tranquila, porque ela já sofreu antes de marcar a consulta e antes de marcar ainda que no Brasil ela corre o risco de ser presa, como eu já cansei de ver pela mídia, que uma menina vai lá, tentou através de agulha de tricô, não sei o que lá, não deu certo, baixou ao hospital, depois da curetagem o médico mandou chamar a polícia
para ela ser enquadrada. Está na hora da racionalidade. Eu estou aproveitando agora um fiapo de luz que se apossou da cabeça do argentino, líder dos jesuítas, que está lá em Roma. Aproveite esse fiapo de luz para abrir os olhos e vejam bem que se ele pudesse, ele dizia exatamente tudo isso que eu estou dizendo e ainda um pouquinho mais. Mas ele tem que ir devagar, porque afinal de contas ele está fazendo declarações contra um sistema que envolve muito interesse econômico, político, etc. Ora, eu estou vendo agora, começo a ver até alguns desses bem fanáticos líderes de evangelhos, de cabresto, que agora finalmente, depois de décadas, estão começando a dizer, mas a mulher, talvez ela tenha o direito de opinar. Olha só, talvez a mulher tenha o direito de opinar. Quer dizer, agora estão dizendo, talvez. Ora, a mulher tem direito sim de decidir o que ela faz com o corpo dela, se vai ou vem, se vai ou fica. A mulher tem direito sim cosmológico de decidir. Haja visto que há milhares de anos algumas decidem usar o corpo como para alugar. Há milhares de anos em que pese que também foram perseguidos, a profissão mais antiga do ano é o aluguel. O quê? Qual é o problema? Mais antiga do mundo. Do mundo, a mais antiga do mundo. Obrigado pela... Quando eu vejo uma expressão aqui na minha frente, eu já digo, opa, para isso eu tenho minha assessoria aqui, né? Então eu digo, tem alguma coisa que não, né? Então a profissão mais antiga do mundo é aluguel. Em espanhol seria alquilar. Aluguel do corpo. Imagine, meus filhos. Então, se ela poderia, até hoje existem muitas, até se multiplicar, tem umas que anunciam pelo cabaré eletrônico hoje em dia. Como se multiplicaram os cabarés eletrônicos. Elas anunciam e é o corpo delas. E o castigo é inerente ao pecado. Se uma mulher aluga o corpo dela por um inquilino que vem para causar prejuízo, ela que tem que arcar com as consequências. Eu sei que eu estou falando coisas horrorosas para os que nunca sofreram, para aqueles que vivem uma vidinha acomodada, numa zoninha de conforto. Mas o mundo está mudando, meus filhos. Está havendo umas transformações no mundo que quase ninguém está preparado para enfrentá-las. Meus filhos, preparai-vos. Voltai vossos olhos para o infinito. Pensai no Criador Supremo. Buscai nele, só nele, segurança, conforto, tranquilidade, paz. Tenham todos a minha paz, meus filhos.